A vida não cessa. A vida é fonte eterna e a morte é jogo escuro das ilusões. Seria extremamente infantil a crença de que o simples baixar do pano resolvesse transcendentes questões do infinito. Uma existência é um ato, um corpo, uma veste, um século, um dia, um serviço, uma experiência, um triunfo, uma aquisição, uma morte, um sopro renovador. Quantas existências, quantos corpos, quantos séculos, quantos serviços, quantos triunfos, quantas mortes necessitamos ainda? Por toda parte, os cultos em doutrina e os analfabetos do espírito. É preciso muito esforço do homem para ingressar na academia do Evangelho do Cristo, ingresso que se verifica quase sempre de estranha maneira, ele só, ou melhor, nós sós, na companhia do Mestre, efetuando o curso difícil, recebendo lições sem cátedras, visíveis e ouvindo vastas dissertações sem palavras articuladas. Acho que a grande maioria aqui conhece esse texto. É o início do livro Nosso Lar, as palavras do nosso querido irmão André Luiz. Muitos de nós, quando lemos o Nosso Lar pela primeira vez, nos reportamos assim: trata-se da morte de um médico. Mas a verdade é que quando nós trabalhamos na doutrina, quando começamos a conhecer a doutrina, trata-se do renascimento de um espírito. É isso que nós precisamos mudar a nossa perspectiva. Nós não morremos. Esse não é o fim, é o começo. Em plena terça-feira, tantos de nós aqui, início de semana, com tantos afazeres, com tantas ocupações, preocupações, deixamos às vezes esposo, esposa, filho, ou pai ou mãe em casa, mas destinamos um pouco do nosso tempo ao crescimento espiritual. Já que das 24 horas, 23h30 são destinadas aos trabalhos. O trabalho profissional, o trabalho de casa, o trabalho mental, que esse trabalho mental muitas vezes não é destinado à espiritualidade. Que possamos começar a separar o nosso tempo, assim como cada um de nós fazem aqui. Essa meia hora que cada um vem aqui, não para assistir palestra, mas a meia hora que vem para se harmonizar, a meia hora que vem para ouvir o nosso colega cantando, a meia hora que vem para tomar passe, e mesmo que não tome, aqui está sendo amparado e harmonizado. Esse é o nosso propósito. A espiritualidade, quando nos vê assim, nos ampara cada dia mais. Porque estamos abrindo, como diz Eva, a receptividade aos nossos irmãos benfeitores. Abrimos os nossos corações. Assumimos a nossa responsabilidade espiritual. Assumimos que temos sim um compromisso com o alto. Compromisso esse que não foi destinado por outra pessoa. Não foi outra pessoa que disse: Ludmila, você vai reencarnar, isso você vai fazer assim, assim, assim. Eu concordei no plano espiritual. Tudo que acontecer comigo nessa encarnação, eu concordei no plano espiritual. Muitas vezes, nós nos desvirtuamos neste caminho, nesse projeto. E aí a dádiva do esquecimento é necessário nos perder para nos achar. Quando nos desvirtuamos, já temos um lance de consciência, um insight de consciência de que aquilo estava errado, de que aquele comportamento, aquela situação, aquela atitude foi equivocada. Não somos melhores nem piores do que ninguém. Somos todos, como dizem os nossos irmãos, crianças equivocadas. Mas a doutrina, ela nos traz de volta ao caminho. Por isso a importância
de não nos afastarmos dessa meia hora destinada ao trabalho espiritual. Seja um dia, seja um sábado, seja um domingo, seja uma campanha do quilo, seja uma palestra. E a palestra, de todas as formas, não tem como vir no centro, assiste virtual. Hoje a tecnologia está tão, a nosso favor, vamos usá-la da maneira correta, vamos usá-la a nosso favor, mas que não nos afastemos, que nos fortalecemos na nossa conduta moral, porque esse é o nosso intuito. A doutrina, sim, nos indica o caminho da reforma íntima, e essa reforma íntima ela se faz só. Não há ninguém que vá pegar na nossa mão e nos conduzir a essa reforma. Apenas nós, os nossos irmãos espirituais, o nosso Mestre Jesus e o nosso Pai Maior, que nos acompanha e nos escuta e nos entende em todos os silêncios. Não é preciso articular palavras. Todos os nossos irmãos, amigos, entendem o nosso silêncio, entendem a nossa dor, entendem o nosso amor. Recentemente, nós tivemos a Semana Santa, né? E aí eu fiquei pensando, duas datas que se fala muito em Jesus, né? Assim, praticamente uma semana antes, e se divulga muito vários textos, Semana Santa e o Natal. Se fala excessivamente, né, em Jesus. E aí passa a Semana Santa e o nosso país entra numa situação política difícil, que todos nós já conhecemos. E aí o que eu vejo? As pessoas se violentando verbalmente, simplesmente pela intolerância. Como há uma semana atrás falávamos tanto de Jesus, do amor de Jesus, do perdão, da misericórdia, e uma semana depois estamos acusando irmãos. E onde está o livre-arbítrio? E onde está o respeito ao próximo? E onde está o amor ao próximo? E onde está o entendimento de que tudo passa e que aqui é um breve momento? Assim como diz o texto de André Luiz, que sinceramente para mim é um dos textos mais belos. Belos no sentido da sutileza e do amor que ele nos transporta. Ele é verdadeiro. Em poucas palavras, ele resumiu uma encarnação inteira. Então, aonde fica o respeito? Aonde fica o amor ao próximo? Será que somos apenas palavras doces, como diz o Evangelho? Será que nossos lábios são tão doces assim? Será que esquecemos o Mestre tão rápido, 2 dias, 3 dias depois? Será que somos tão assim volúveis às situações materiais? Não mais. Eu tenho certeza que cada um que aqui está, cada um que frequenta o centro, não só o Viana de Carvalho, mas qualquer outro centro, já vislumbra que é um ser espiritual. Já vislumbra da sua imortalidade da alma. E percebe que essas pequenas situações são postas justamente para nos colocar de novo no caminho da conduta moral. Sim, porque muitas vezes nós vamos deslizar, muitas vezes nós vamos cair durante o dia. Nós somos imperfeitos ainda, né? Mas isso não é desculpa para continuar agindo assim. Mas se quando cairmos no final do dia, ao encostarmos a cabeça no travesseiro, tivermos a consciência de pedir perdão pelo ato, de entender que o que fizemos foi realmente equivocado, talvez não possamos pedir desculpas àquele que ferimos, porque a gente sempre acha que é mais ferido do que fere, sempre acha que é mais magoado do que magoa. Só que nessa encarnação, assim como outras, não há vítimas. Nós somos
vítimas, algozes, juízes, como rotular. Não é necessário rotular, porque não há vítimas. Nós trabalhamos com o simples fato de causa e efeito. O mundo, esse orbe, é energia. E nós só atraímos aquilo que emanamos. Recentemente, eu tive a oportunidade de atender um casal, um cliente. E quando ele chegou lá, ele a esposa, e ele tinha uma filha de 2 anos, e a menina corria muito, brincava, e eu percebia que os pais muito zelosos, muito atenciosos. E muitas vezes a gente fala assim, a gente até pensa assim, que criança mimada, né, pelos pais. Os pais deveriam colocar um pouquinho de freio. Olha a gente julgando. Olha eu julgando. E aí ele senta na minha mesa, começa a conversar comigo e me conta que há 2 anos atrás ele perdeu uma filha com 12 anos. E aí a minha vergonha foi maior. Porque lá estava eu julgando um casal que havia perdido uma filha, e ele perdeu a filha quando a esposa estava grávida da pequena. Né? Eu não tive palavras para aquele pai, porque ele falou com uma serenidade. Ele olhou no meu olho e falou, eu perdi a minha filha, uma filha com 12 anos. Ele olhou bem fundo no meu olho. E eu acredito que essas situações são nos colocadas pela espiritualidade, para nos dar um choque mesmo, sabe? Porque às vezes a gente tem mania, às vezes não, praticamente sempre, nós temos mania de julgar todas as situações. Mas aí vem a espiritualidade e nos dá um choque, e nos mostra a verdade. Olha aí a verdade. Né? Quem sou eu para julgar? Aquela serenidade daquele pai, o que fazer nesse momento, quando alguém chega para a gente e fala assim? Por mais que a gente frequente a doutrina, não há discurso espírita que possamos, naquele momento, recitar. Até porque eu não perguntei, não ousei perguntar a religião dele. Não por nenhum motivo, porque talvez ele se chateasse. Mas é que a surpresa do momento foi tão grande. E eu não fiquei pensando, o que eu vou falar para esse pai? Isso aí passa na cabeça da gente em torno de segundos, né? Eu só consegui olhar para ele e falar assim, é muito difícil, não é, meu irmão? Ele falou, é. Talvez contando a história seja difícil de entender o sentimento. Naquele momento, não foi preciso passe, não foi preciso discurso espírita, não foi preciso frases de efeito, mas o que eu senti naquele momento foi um amor muito grande por aquele pai. Um amor muito grande pelaquela mãe. Porque, apesar de toda a dor, eles continuavam seguindo. Eles tinham um espírito, receberam um espírito que foi da filha pequena. A espiritualidade é tão magnânima que ela não retirou um filho, ela não retirou um espírito. Ela permitiu que aquela criança, com certeza, modificasse a vida daqueles que ali estavam como pais. E retornando à pátria espiritual, a pátria faz o quê? Lhes dá um outro espírito, para que eles possam cuidar. E aprender também com aquela criança. Quando Jesus passa pelas multidões, ele não passa dando passe. A luz de Jesus é tão grande, o amor dele é tão grande, que as pessoas ao redor sentem.
E cada um vai sentindo aquele alento, aquele carinho, aquele amor. E assim deve ser com todos nós. Foi isso que naquele momento eu entendi. Como algumas palestras, alguns estudos a gente lê e fala sobre o amor. E fala que quando o nosso centro vital cardíaco abre e aquela luz sai. Luz invisível aos olhos. Mas aquela luz que sai é um amor tão grande que atinge o outro. E como consequência nos atinge também, nos modifica. Aos poucos vai nos modificando. Daquele pai, eu percebi que ele fez o que muitos de nós não fazemos. Ele aceitou que certas coisas não são capazes de serem alteradas. Nós passamos uma encarnação inteira brigando, nos desgastando, tentando modificar, tentando ter o controle, mas certas coisas não podem ser modificadas. Situações, muitas vezes, não podem ser alteradas. Um paciente de câncer, quando percebe que lutou, e seu estado é considerado terminal, já foi visto em alguns estudos que quando ele aceita a resignação, o semblante é de paz. O semblante é de calma, é de serenidade. E aí eu me pergunto, por que a gente briga tanto no nosso dia a dia, não com o outro, mas com as coisas do nosso dia, com as situações que nos apresentam, com os obstáculos que nos apresentam? É desgastante. É um desgaste de energia que podia ser canalizado para o amor. Não adianta ficarmos nos debatendo, que é isso que nós fazemos. Ficamos nos debatendo com as coisas que não podem ser alteradas. Porque é bom quando a gente entra no quarto e que tudo deu certo no dia e a gente fala assim, Jesus, muito obrigado, meu dia foi ótimo. E ao fundo está tocando a nossa música preferida. Mas quando aquele dia não é bom, quando tudo que tinha que acontecer de errado acontece num dia só. Quando a gente recebe uma notícia de um parente que está passando por uma dor, quando nós recebemos a notícia que a dor é nossa, que a doença é nossa, quando nós recebemos a notícia que somos demitidos, né? E quando esse dia não é bom, a gente entra no quarto com a mesma euforia para agradecer a Jesus? A gente entra no quarto para se debater, para dizer que não é justo, que somos bons, que fazemos caridade, que frequentamos o centro, que fazemos nossas orações toda noite. E por que isso está acontecendo comigo? Essa é a nossa verdade. Isso não é ruim, porque quando a gente chega aqui nesse ponto, e essa é considerada a melhor encarnação, é o ponto que nós estamos nos encarando nossos defeitos. Sim, eu faço isso, eu, Ludmila, faço isso. Quando o dia não é bom, eu vou lá e falo, poxa, Jesus, pega leve, né? Tá difícil aqui. Será que tá difícil mesmo? Será que tá tão difícil assim? Essa semana, nós fomos à Vila Olímpica, fazer a caminhada. Para um carro, desce um rapaz, um cadeirante, ele desce sozinho. Se coloca na cadeira, puxa uma perna, puxa outra. O rosto dele era de uma felicidade que eu fiquei perplexa. Porque a gente olha o outro como pena, né? Nossa, tão jovem, cadeirante. Não. Ele desceu numa felicidade. Ele se colocou naquela cadeira numa felicidade, resignação. Saber que certas coisas não podem ser alteradas
E fazer o quê a partir daí? Não pode ser alterado. Vou fazer o quê a partir daí? Vou me trancar no quarto? Vou ficar chorando o dia todo? Raquel. Raquel é um exemplo próximo de nós. Vocês já viram a foto de Raquel? Ela está sempre sorrindo. A primeira vez que eu vi a foto de Raquel, eu confesso, Eva, eu me choquei. E aí o que fiz? Tive pena. Nossa, coitada, coitada, coitada de mim, que tive esse pensamento. Porque é uma menina feliz. As pessoas que tiveram contato com ela dizem que ela sorri sempre. Não tive a oportunidade ainda de ir até a casa, mas gostaria muito, quero muito, porque ela é uma lição para a gente. Ela é uma lição para nós que recebemos a dádiva da saúde, a dádiva da inteligência, a dádiva da perfeição. Claro, que eu queria ser uma Gisele, mas lá no plano reencarnatório não deu, né? Então, quem sabe? Então, vamos lá para a nossa perfeição do jeito que nós somos, que é perfeição. Nós recebemos o corpo nessa encarnação com inteligência, com saúde, 2 braços, 2 pernas. E por que a gente reclama tanto? Ah, Ludmila, é fácil falar, você não está passando pelo que eu estou passando. Cada um de nós sabe a dor que carrega. Eu costumo dizer sempre que a grama do vizinho nunca é mais verde. Nós é que temos essa breve ilusão de que é. Mas não é. Que a Raquel possa ser o nosso exemplo do dia a dia. Que esse rapaz possa ser o exemplo do dia a dia. Porque assim como eles, nós encontramos muitos nos sinais, empurrando. Agora à noite, quantas crianças estão empurrando o carrinho, recolhendo lixo? Em algum momento nós refletimos sobre isso? No nosso dia que não foi bom, que as coisas não saíram como queríamos? Aí eu me pergunto, e se fosse eu recolhendo o lixo? E se na próxima encarnação, no meu projeto reencarnatório, eu disser assim, não, meus irmãos, vocês pegaram muito leve comigo. Porque é uma decisão mútua, não é a decisão de um lado só. Vocês pegaram muito leve comigo, vocês me deram saúde, me deram 2 braços, 2 pernas, inteligência, um núcleo familiar que me proporcionou estudo, mas na próxima eu quero sentir a dificuldade na pele. Porque quando tudo eu tive, nada eu fiz. Não foi bom o suficiente. Porque fazer uma pequena caridade não é o que nos torna melhores. É a transformação íntima. É sentir a dor do outro. É olhar como eu olhei para aquele pai e eu pude sentir a dor dele. Ao mesmo tempo, eu pude sentir o amor dele e a força dele. Aquilo para mim foi um exemplo. Eu tenho uma filha e eu me coloquei no lugar dele. E se fosse ela? E se minha filha desencarnasse? E se eu soubesse exatamente o dia que minha filha ia desencarnar? E se eu soubesse exatamente que determinado dia eu descobriria que minha filha tem leucemia? É se colocar na dor do outro. Será que eu estaria preparada como aquela pessoa, aquele homem, que pode até não ser espírita, mas estava imbuído em sua espiritualidade de amor? Ele não carregava dor, ele carregava saudade. Não aquela saudade que nos aprisiona, mas saudade das lembranças boas que a filha deixou. E nós nos acorrentamos a dores, às vezes muito ínfimas. Nós não nos colocamos no lugar do outro. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. É tão difícil para a gente amar o outro. Se o outro torce para um time diferente, é difícil. Se o outro tem uma visão política, econômica diferente da nossa, é difícil. Eu começo a rotular.
Se o outro tem um trabalho, se o outro é meu concorrente, e aí eu vou acrescentando a lista de dificuldades que eu mesmo crio nessa encarnação. Nós vamos criando concorrência que só existe na cabeça da gente. Não é? Só existe na nossa imaginação. Porque temos que olhar o outro como somos, espíritos. A benevolência, a misericórdia e o amor da espiritualidade de Jesus não tem que ser unicamente para a nossa dor. Porque, infelizmente, nós só crescemos e só aprendemos através do amor, da dor, perdão. O amor, que deveria ser a força maior, essa nós só conhecemos na profunda dor. E aí eu pergunto, se cada um aqui soubesse o dia que ia desencarnar, que análise nós faríamos do que vivemos, do que passamos, do que deixamos? Se cada um aqui soubesse o dia que desencarnaria. Eu começo a pensar, depois que eu li uma obra, sobre isso. Quando eu começo a sentir que estou me perdendo, eu penso, e se eu desencarnasse hoje? Agora, daqui a 5 minutos. E quando eu chegasse no plano espiritual, na minha lista, o que estaria na minha lista? Eu fiz o bem quando era conveniente, eu usei de amor quando era conveniente, eu fiz o bem na meia hora que eu tinha disponível. O bem, ele é feito todos os dias, com nossas orações, nossas vibrações, com o olhar de amor que destinamos ao outro, entendendo que aquele irmão, assim como nós, sofre. Quando eu penso em Jesus, e isso desde criança, eu nunca pensei em Jesus como a gente vê aquele Jesus crucificado, sofrido. Eu nunca pensei em Jesus dessa forma. Engraçado que até hoje eu penso em Jesus vindo ao meu encontro. E assim, talvez pelos filmes que a gente vê tanto, que Jesus usa aquela sandália de couro, né? Assim. E eu sempre imagino ele caminhando até mim. Engraçado que eu não vejo o rosto dele, mas só os pés. Eu sempre me imagino assim, e sentando ao meu lado, em silêncio. Até hoje é assim. Nos meus momentos de angústia, de incerteza, eu o vejo assim, sentando ao meu lado. Não precisa falar nada, o silêncio dele é o suficiente. E a gente percebe o quanto nós somos amparados. A gente percebe o quanto a misericórdia divina age no nosso dia a dia. Porque se algo não deu certo, se talvez uma notícia de uma dor, de uma doença, que essa é a mais grave, porque a questão financeira a gente consegue modificar. Mas a de uma doença, às vezes, a gente tem que aceitar. Haroldo Dutra conta um caso que ele, com o pai de um amigo dele, tem câncer, descobre que tem câncer, um pai e um homem muito correto. A família, os filhos, a esposa, e ele já com 60 anos, jovem, 60 anos jovem ainda, descobre que tem câncer. Ele faz todo o tratamento, luta contra o câncer. E alguns dias antes dele desencarnar, ele está no quarto. Haroldo está nesse dia no quarto. Então, os filhos, a esposa. E ele olha para os parentes e diz assim, é melhor eu ir. Chegou a minha hora. É desse entendimento que Jesus nos fala. É desse entendimento, é dessa aceitação que há certas coisas que não podem ser alteradas.
Nós lutamos, mas lutamos até determinado ponto. Porque chega um momento que a própria espiritualidade, de alguma forma, alguns por intuição, alguns por uma palavra, alguns pelo próprio sentimento, alguns até sonham, fala assim: meu irmão, chegou sua hora. Aceita. É difícil para a gente aceitar, porque é difícil desapegar. É difícil desapegar de um emprego, é difícil desapegar de um pai, de uma mãe, de um filho. Mas é preciso aceitar. Quando Jesus nos diz que virá um outro Consolador, ele entende que como somos crianças necessitadas da visão de algo, que seja tangível, que possamos pegar, ele nos deixa, nos traz, porque naquele momento nós ainda não podíamos compreender. Mas, com o passar do tempo, ele entenderia que vamos amadurecer. E aí nos traz a doutrina espírita. A doutrina espírita é o outro Consolador prometido. É ela que nos ampara, que nos consola, ela nos orienta, mas a escolha sempre será nossa. A doutrina, ela nos traz a forma racional, nos mostra que existe o pensamento racional, nos mostra que existe a comunicação, sim, entre o mundo corpóreo e um mundo espiritual, que nada há de mágico nisso, que não há nada de sobrenatural nisso, porque desde sempre nós conversamos com os espíritos. Anjos, como alguns chamam. As crianças às vezes falam: eu tenho um amigo invisível. Quem será esse amigo invisível das crianças? É um amigo protetor. A minha filha, criança quando ela é muito novinha, ela vê muito, né? Ela sente, ela percebe. E aí ela tinha mania de dormir com um travesseirinho no rosto. E eu dizia: Isa, tira esse travesseiro, tá calor. Mas aí ela pegava e dormia com o travesseiro no rosto. E aí, vejam só, minha filha vai fazer 24 anos. Há 3 anos atrás, ela disse: mãe, eu botava o travesseiro no rosto porque eu vi um homem do lado, na porta do quarto. Só há 3 anos atrás eu soube disso. Olha só. E eu perguntei: como era esse homem, Isa? Era um homem de luz, mãe. Ela era muito nova nessa época. Claro que depois de um tempo as crianças vão crescendo, é natural, e essas visões, esses sentimentos, essas intuições vão diminuindo. Elas estão muito... Mas olha a minha concepção de adulto. Eu não pude perceber que havia ali um amigo. Que possamos perceber que sim, temos amigos o tempo todo momentaneamente invisíveis. Mas que logo, logo, nós vamos nos encontrar, vamos nos ver na verdadeira casa, que é a casa do Pai. Não é porque seja invisível, nós não possamos sentir. Ver não, mas sentir sim. Eu sinto a presença de Jesus todos os dias na minha vida. Isso não quer dizer que eu seja boazinha, não. Mas eu tenho certeza que nos momentos mais difíceis, Ele sempre está ao meu lado. Ele nunca deixou de estar. Mas às vezes Ele precisa se afastar para que a criança, antes só, aprenda a caminhar sozinha. Caia, levanta, rale o joelhinho, mas aprenda a caminhar sozinho. A morte, meus amigos, é o renascimento. Que tenhamos isso em mente sempre. Que possamos sentir o amor de Jesus em cada um de nós. Que possamos sentir o amor de Jesus ao nosso lado. Que possamos entender que o que aqui Ele deixou fomos nós, centelhas divinas,
filhos de Deus, que estamos aqui como as flores do campo que diz a música para florescer, e que aqui é uma breve passagem de uma longa jornada, mas de uma jornada que nos leva ao estado mais próximo do nosso grande mestre, que nos leva e nos levará ao nosso grande mestre, porque nenhuma ovelha se perderá. Eu agradeço a todos, desejo uma ótima noite, fiquem com Deus, muito obrigada.